Beleza, então eu fiz um post esses dias sobre uma frase aí do Minoru Higa e é o seguinte, pessoal, nesse canal aqui, a minha intenção ela é trazer a teoria do karatê para ser aplicado na prática. Então vai ser muito raro vocês verem eu fazer algum tipo de movimento, ensinar movimentos de karatê. Eu nesse canal aqui ou então na rede social onde eu apresentar Karatê na Mente, eu quero mostrar para vocês um lado teórico do karatê, ou das artes marciais, no caso, né? E trazer essa visão, né, para a gente estudar um pouco e levar isso para o dia a dia, para o dojo, para os nossos treinamentos. Tá? Inclusive, nesse post que eu fiz aqui, o Minoru Higa, né, ele é 10º dan aí de Shorin Ryu Jodokan, e ele fala o seguinte: o karatê não é apenas técnicas físicas, mas uma filosofia de vida. E eu concordo plenamente com ele por conta de toda a experiência que eu estou tendo com relação ao karatê. Eu confesso que ultimamente eu tenho não ido tanto aos treinos dentro do dojo. Né? Eu geralmente treino em casa os meus katas principais. Para quem não sabe, a minha ideia ela vem de uma das filosofias, né, que o Kishin Funakoshi passa nos livros dele. Ele fala que antigamente eles treinavam no máximo 1 ou 2 katas por muito tempo. E os meus katas que eu estou treinando ultimamente, eu não necessariamente preciso ir ao dojo. Eu sei, eu entendo que eu tenho que ir, mas como não está dando para mim ir esses últimos tempos, eu treino em casa, né, tento fazer em casa. Mas o karatê, eu andei pensando, e o karatê ele nunca saiu da minha filosofia, vocês entendem? Ele nunca saiu do meu jeito de viver a vida. O karatê ele sempre esteve nos mínimos detalhes quando eu parei para pensar, né? Tanto na respiração, no modo de ser, no modo de como me desenvolver. O karatê ele sempre teve na minha mente. O modo de como a estrutura do karatê ele se desenvolve na vida também, né? Então ele tem os planos de kata, os planos de kihon, né? Essas padronizações de movimentos que a gente pode desenvolver na vida também. E isso ele se torna uma filosofia. E tanto é que eu coloquei aqui no post, né, que você deveria ver o karatê, deveria levar, né, tirar o karatê de dentro do dojo e levar ele para a vida também, né? A vida, ela é um dojo, ela é uma escola, né? Ela é um lugar onde você aprende também, sabe? E querendo ou não, de uma forma ou de outra, é marcial, né? A palavra marcial, ela vem de Marte, Deus Marte, né? Deus greco-romano Marte, que é o deus da guerra. Então, querendo ou não, a vida, ela é uma guerra, querendo ou não. Então, a gente tem que trazer essa arte, né? Essa arte do karatê para fora do dojo, pro dojo vida, certo? E aí foi isso que eu escrevi. Você deveria levar o karatê para sua vida, né? Na construção de um caráter contínuo, que é o que a gente trabalha dentro do dojo, né? A gente trabalha no karatê, que é o constante desenvolvimento do respeito, de entender o seu lugar, de entender em que posição, né, na categoria você está, em que lugar você está no aprendizado, se você está no momento em que você tem que aprender mais do que falar, certo? Na construção de hábitos saudáveis, que é a respiração, que é o pensamento, na construção própria, no desenvolvimento contínuo, né? A construção de ser uma pessoa onde o simples faz o impossível. Que querendo ou não, o karatê, quanto mais simples você é, quanto mais você volta na simplicidade, mais forte
os seus movimentos, melhores os seus movimentos ficam. Quanto mais você volta na simplicidade da aplicação do Bunkai, por exemplo, melhor fica a sua compressão do kata. Então você pode levar isso para sua vida, sabe? Levar uma vida mais simples. Às vezes a gente está complicando coisa demais que não deveria. A gente tem coisas demais que não precisaria. Levar uma vida essencialista, né? Então tudo isso, todo karatê, ele vira uma filosofia, certo? Isso é importante porque é com a construção constante que o ser humano foge da depressão, da ansiedade, das coisas destrutivas. E quando eu falo da depressão, ansiedade e coisas que levam a isso, né? Eu fiz um curso, né, de psicanálise clínica e eu pude perceber que na maioria das vezes, quando as pessoas me relatavam essas questões que levavam ela à depressão ou ansiedade, era porque elas pararam de observar o que tinha ao redor delas, ou o que elas tinham de melhor, ou o que elas tinham para melhorar, ou elas pararam de observar o que elas tinham na vida delas, começaram a observar o que tinham ao redor, né, que as outras pessoas tinham, por exemplo. Isso a ansiedade faz muito, né? Dá muita ansiedade. E coisas destrutivas, né? Que geralmente a gente leva em consideração, as coisas destrutivas são os pecados principais, né? Gula, inveja, essas coisas. Quando a gente a gente encontra o karatê, a gente para de buscar essas coisas e foca no nosso desenvolvimento, em ser melhor o tempo inteiro, certo? Para isso, eu coloquei aqui um passo a passo do que você deveria fazer, né? Para que o karatê se transformasse numa filosofia de vida. Estude a teoria do karatê, que é o que a gente faz aqui. Você pode continuar a, a seguir aí o canal, que a gente vai estudar melhor. Eu tenho muitos textos de karatê para a gente estudar, para a gente compreender. Eu também tento buscar o máximo possível sobre isso. Leia o que os mestres antigos deixaram. Porque, querendo ou não, o karatê ele vem se perdendo, né, com o tempo, com o advento do esporte. Mas o que os mestres antigos eles falavam está lá nos textos antigos. Eles deixaram os textos, né, ou algumas vertentes de alguns estilos de karatê ainda permeiam a simplicidade, sabe? Então é ideal a gente voltar no passado do karatê para entender ele melhor. Reforce sua espiritualidade. Aqui você pode levar em consideração a sua espiritualidade, que você se sentir melhor, se sentir mais confortável. Eu só peço a vocês que tentem fazer algum tipo de meditação. Quando eu falo meditação, não necessariamente precisa ser aquela meditação oriental, né? Onde que a pessoa tenta silenciar a mente ali, ou então não dar atenção para o que está passando ali na hora da meditação, mas meditar, e eu quero que vocês meditem sobre, ou seja, é isso que a gente está fazendo aqui. É como se fosse uma reflexão, né? Então, quando você faz esse tipo de meditação, reforça isso, sua espiritualidade aumenta, independente do que você acredita, tá? E medite sobre cada experiência que você tem dentro do dojo, fora do dojo, ou na sua vida, né, no dia a dia. Por exemplo, sua forma de respirar, por exemplo, como que o karatê ele pode te ajudar nisso. No Karate Goju Ryu a gente tem o Kata Santin e o Kata Tensho, que são katas de respiração. Como que eu posso implementar isso no meu dia a dia para minha respiração ficar melhor, sabe? Então, com a respiração melhor, você comunica melhor. Tem tudo isso, beleza? É basicamente isso que você deveria fazer para ter uma vida filosófica, né? Uma vida onde que o karatê se torna a sua filosofia de vida. A gente leva em consideração o nome karatê, geralmente mãos vazias, certo? Mas tem uma outra conotação também. O vazio, né? O cara
o cara ali, né, que é o fixo cara, ele significa tornar-se vazio. O T ali seria mãos chinesas, ou os exercícios chineses que tinham para melhorar a qualidade de vida, mas o cara significa tornar-se vazio, ou tornar-se o vazio. E aí, eu quero levar vocês a buscar o que o pessoal oriental eles queriam dizer com vazio. O que é o vazio, né? Lá eles chamam de tal. Você me lembra isso mesmo. Mas o tal é esse vazio. Mas o que é? Não necessariamente a nossa concepção, a gente acha que vazio é nada, né? Mas a concepção deles é diferente. Então, eu convido vocês a se questionarem o que é e a buscarem, tá? Continua aqui no canal que a gente vai falar sobre isso alguma hora também.